Olá, gente, bom dia! Muito obrigado por sua companhia cada manhã, de repente tarde ou noite, mas o que importa é que a gente está aqui envolvido com a palavra. Hoje temos uma história que vem ali da Argentina, olha que legal, foi escrita pela Pamela Catalã. E aí a gente tem uma pergunta bem importante aqui, o que você faz quando você está com um problema que não consegue resolver? Bom, você pede ajuda ao Senhor ou você diz a Ele como resolver o seu problema? A gente faz isso, né? O Senhor faz isso para mim, eu preciso assim, assim, assado. Então, muitas vezes quando a gente apresenta os nossos pedidos a Deus, a gente acaba dizendo para Deus como Ele tem que resolver os nossos problemas. E foi isso que aconteceu na história de Mateus 14, que está ali em Mateus 14, verso 13 a 21. E a gente vai dar aqui um apanhado rápido. Havia um problema. O dia estava terminando, as pessoas tinham vindo para ouvir Jesus, passaram o dia inteiro ali, mas elas estavam com fome. E os discípulos disseram a Jesus que enviasse o povo então para os vilarejos, para que eles pudessem comprar alguma comida. Mas aquela não era a solução de Cristo, não. Era uma solução interessante a dos discípulos? Era, mas não era de Cristo. A solução dele era que os próprios discípulos alimentassem as pessoas. A solução que Jesus estava dando era uma coisa assim meio louca. Né? Como é que eles iam, conseguir alimento para tanta gente? Parecia alguma coisa irrazoável. Isso já aconteceu com você? Alguma vez você já pediu que Deus resolvesse um problema, mas Ele deu a solução? Assim, parece que não dá para entender o que Ele está pedindo, uma loucura. É nessas horas que a gente precisa realmente exercitar a fé, aceitar a vontade do Senhor e confiar na sua palavra. Quando a gente pede uma solução para Deus, a gente também tem que pedir fé para aceitar e confiar nessa solução, gente. E entender que são as melhores, e são melhores do que as nossas. Os discípulos concordaram em fazer o que Jesus tinha mandado. Então, eles trouxeram para ele a única comida que puderam encontrar, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou aquela pequena porção nas mãos dos discípulos e orou, pedindo a bênção do Pai sobre aquele alimento. E a partir daquela pequena quantidade de comida, Jesus alimentou de uma forma milagrosa mais de 5.000 pessoas. Eita, que Deus maravilhoso, né? Olha, se a gente colocar o que a gente tem à disposição do Senhor, mesmo que seja pouco, Ele vai poder usar a nossa escassez, entende? Para criar soluções fantásticas para situações problemáticas. Mesmo que você ache que de repente seus talentos são pequenos, entrega para Deus, que Ele sabe como vai usá-lo para criar soluções. Foi isso que aconteceu quando os discípulos deram os 5 pães e os 2 peixinhos para Jesus. Aquela quantidade não era nada comparada para aquele tamanho de gente, o tamanho de problema que havia. Mas ainda assim, a Bíblia fala que todos comeram, se fartaram e sobraram 12 cestos. Olha que incrível. Então, não diga a Jesus o que fazer com o seu problema, apenas aceite a solução que Ele der. Deixe seus problemas nas mãos de Deus, entregue a Ele tudo que você tem e você vai observar as soluções que Ele vai trazer. Ótimo dia e até amanhã.